Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Bom, hoje a gente vai corrigir algumas questões da lista de exercícios 1, tá? Então, eu já publiquei o gabarito, né, lá no fórum e na aula de hoje. E eu também vou corrigir algumas das questões que vocês mais erraram, assim, as que eu percebi que vocês tinham mais dificuldade, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira que eu resolvi corrigir é a 3, tá? Então, vamos ler a questão. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. Marte. O planeta vermelho possui um diâmetro equatorial de aproximadamente 7.000 quilômetros. Sua distância ao Sol é de aproximadamente 230 milhões de quilômetros. E sua temperatura média é de aproximadamente menos 63 graus Celsius. Muitos de vocês irão pensar, mas Júpiter com menos 110 graus Celsius e Marte com menos 63 graus Celsius, isso é calor? Bom, se pararmos para pensar na temperatura média de Urano com menos 215 graus Celsius, até que sim. O texto traz as temperaturas médias de 3 planetas do Sistema Solar. Escreva os nomes destes planetas em ordem crescente de acordo com suas temperaturas médias. Bom, primeiro vamos ver de quais planetas que o texto fala, tá? Então, o texto fala de Marte, então aproximadamente menos 63 graus Celsius. Ele fala de Júpiter, então Júpiter com menos 110 graus Celsius. E ele fala de Urano com menos 215 graus Celsius. Bom, eu preciso colocar esses números, os nomes desses planetas em ordem crescente. Como é que eu vou comparar esses números? Eu vou colocar eles na reta numérica, tá? Então, aqui está a reta numérica. Então, vou colocar minha origem bem aqui na direita, porque todos os números são negativos. Então, vou me preocupar só aqui com os negativos. Vou preencher aqui menos 50, menos 100, menos 150, menos 200, menos 250. Vamos colocar esses números aqui na reta. Então, Marte, menos 63. Então, um pouquinho depois aqui de menos 50. Menos 63, Marte. Júpiter, menos 110. Então, entre menos 100 e menos 150, bem aqui pertinho do 100, né? Este é o Júpiter. Por último, o Urano, menos 215, tá aqui 200, então pertinho do 200 aqui mais para a esquerda, menos 215 Urano. Então, essa aqui é a ordem crescente, Urano, Júpiter e Marte. Então, esta é a resposta, Urano, Júpiter e Marte. Tá, pessoal? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, ou mesmo que não tenham dúvida, mas coloquem na reta numérica para ter certeza da informação. Porque muitos de vocês erraram, eu acredito, por não se preocupar na posição do número da reta, tá? Então, para a gente comparar dois ou mais números, é sempre importante usar a reta numérica, pelo menos visualizar ela na cabeça de vocês. Então, onde estaria cada um dos números para eu decidir qual deles é maior e qual deles é menor, certo? Vamos para a próxima. 5. Suelen está com dúvidas no seu dever de casa. Ela não consegue resolver a seguinte questão. Dois números opostos, simétricos, né? Estão a uma distância de 34 unidades um do outro na reta numérica. Quais são esses números? E ali a gente tinha as opções. Mas vamos pensar o que esse problema diz, tá? Bom, vamos colocar aqui, vamos pensar nesse problema na reta numérica. Eu tenho dois números opostos, então o que eu sei? Eu sei que em relação à origem eles têm a mesma distância, né? Lembra que um número simétrico ao outro significa isso. Se eu tô a uma distância específica aqui da origem para o lado direito, eu vou ter essa mesma distância aqui para o lado esquerdo para encontrar o oposto do número, certo? Então, vamos colocar um ponto aqui do lado esquerdo da minha origem. Se esse aqui é um dos números do problema de Suelen, então o outro número, ele está à mesma distância aqui da origem, certo? Então, aqui, no caso aqui, nesse ponto genérico, ele está a dois traços de distância, certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. 2 traços de distância, vou marcar o outro ponto. Mas lembra que eu estou colocando pontos, escolhi um ponto aleatório e construir o outro a partir da simetria, tá?
Mas como isso se aplica no problema da Suelen? Bom, eu sei que para a Suelen, entre um ponto e outro, eu tenho o quê? Eu tenho 34 unidades. Então, eu sei que a distância entre esse ponto e este ponto é, então, 34 unidades. Certo. O que mais eu sei? Eu sei que esse ponto aqui é simétrico a esse ponto. O que isso significa? Significa que do zero até esse ponto eu tenho a mesma quantidade que do zero até esse ponto. Ou seja, eu estou dividindo toda essa distância em duas partes iguais. Então, eu consigo dividir 34 por 2 e vou descobrir qual é a distância desse número aqui até o zero, certo? Vamos dividir, ó. 34 dividido por 2, cheguei em 17. Vamos ver como é que isso fica na reta, ó. Significa, então, que do zero até o ponto do lado direito, eu tenho 17 unidades. Também significa que do zero até o ponto do lado esquerdo, eu também tenho 17 unidades. Bom, qual é o número que tem 17 unidades de distância do zero aqui para o lado direito? É o próprio número 17, certo? E qual é o número que para o lado esquerdo tem distância igual a 17 unidades da origem? É o menos 17, certo? Bom, então a resposta aqui, então, é o menos 17 ou mais 17. Letra B, no caso. Tá? Então, esse aqui é um outro problema que eu acredito que quem errou, errou por não visualizar ele na reta numérica e não lembrar do que significa um número ser simétrico ao outro, tá? Então, no caso aqui, a gente usou essa propriedade de que um número simétrico ao outro tem a mesma distância até a origem. Então, no caso aqui, como a gente sabia que os números eram simétricos, a gente sabia que do zero até o número do lado positivo seria a mesma que do zero até o número negativo aqui, certo? Bom, vamos então para a próxima questão. Questão 6. Descubra em quais números Clara está pensando. Vamos começar aqui com o primeiro, tá? Então, o primeiro tem como sucessor o número menos 5. Vamos olhar aqui na reta numérica. Bom, eu tenho aqui a reta numérica do menos 6 até o 2 aqui. E eu preciso saber quem é o menos 5, ele é sucessor de quem? Porque é isso que está dizendo o primeiro número, né? O primeiro tem como sucessor o número menos 5. O menos 5 está aqui e o menos 5 ele é sucessor de quem? Do menos 6, certo? Então, ele vem depois do menos 6, certo? Então, ele é o sucessor. Então, o primeiro número pensado é o menos 6. O segundo número, aqui ó, o segundo número é o oposto do número 5. Então, bom, para a gente descobrir o oposto do número 5 sem precisar olhar na reta numérica, é lembrar que o oposto é só colocar o menos na frente do número. Então, o segundo é o oposto do número 5, então ele é o menos 5. Certo, agora então vamos para o terceiro número. O terceiro número é o oposto do módulo de menos 4. Bom, vamos pensar então primeiro no módulo de menos 4. O módulo de menos 4 é a distância, né, do menos 4 até a origem. Então, vamos pensar nele aqui na reta numérica. Vamos ver então a distância do menos 4 até a origem, ou seja, 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o módulo de menos 4 é igual a 4. Mas o número que a Clara está pensando é o oposto do módulo de menos 4. Se o módulo de menos 4 é 4, o oposto disso, o oposto de 4 é o menos 4. Lembra que é só colocar o menos na frente. Então, vamos voltar lá. Então, o módulo de menos 4 é a distância do 0 até menos 4. No caso, é igual a 4. O módulo de menos 4, o módulo de 4, basta colocar, então, o sinal negativo na frente, menos 4. Então, quais são os números que ela está pensando? O menos 6, o menos 5 e o menos 4. Menos 6, menos 5 e menos 4, opção A. Certo? Bom, vamos então para o próximo.
Leia as afirmações e indique com verdadeiro, com V as verdadeiras e com F as falsas. A. O número 0 é o único número inteiro e natural ao mesmo tempo. É falso, né, gente? O 0, ele é inteiro e é natural, mas ele não é o único, porque todos os números naturais também são inteiros. Então, todo número natural também é um número inteiro. B. Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo. Bom, esse é verdadeiro, né? Vamos olhar aqui na reta numérica, então os números positivos, eles estão à direita dos números negativos, logo eles são maiores. Todo número que está à direita é maior do que o que está mais à esquerda, né? Então, sim, é verdadeiro. C. O módulo de menos 4 é igual ao módulo de 4. Verdadeiro, né, pessoal? O módulo de menos 4 é igual a 4 e o módulo de 4 é igual a 4 também. D. O conjunto dos números inteiros é finito. Errado, né? É falso, né, pessoal? Porque o conjunto dos números inteiros é infinito. Não importa quão grande eu pense num número, eu sempre vou conseguir pensar no maior que ele, tá? Então, não existe o maior número inteiro, porque ele é infinito, assim como não existe o menor número inteiro, porque ele também é infinito para os números negativos, certo? Bom, pessoal, então era isso, eram essas que eu reparei que a maioria teve algum problema, alguns tiveram alguns problemas nessas questões, por isso que eu separei essas pra gente fazer aqui hoje, tá? Se ficar com alguma dúvida, se não entendeu direito, mandem no e-mail, mandem no fórum, mandem aonde for possível mandar nesse momento e eu vou tentar ajudar vocês, certo? Então, beijo, pessoal. Tchau, tchau.